aprender as linguagens de programação necessariamente hoje é algo que eu não estou recomendando para os jovens. Para hoje, vai ser legal. Ainda tem uma demanda forte por desenvolvedores. Eu não sei se por muitos anos vai ter. Né? Então eu recomendo a lógica da programação. Fantástico desenvolver para qualquer profissional. Agora, as linguagens, não acho que é uma boa tendência. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Prazer estar aqui com vocês, mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje nós temos um jovem empreendedor, Joseph Ruban, aqui conosco. Prazer estar aqui com você, Joseph. Ventura, prazer gigantesco estar aqui com você. Super feliz de estar conversando com o pessoal do IPO aqui hoje. Vou ler aqui o que o GPT trouxe para mim do seu currículo, pô, é impressionante. Vamos lá. O Joseph Ruban é cofundador da Conquer Escola de Negócios, que está transformando a educação no Brasil. Possui mais de 15 anos de experiência com atuação em multinacionais como Kraft Foods, Falcone Consultoria, Grupo Boticário. Nesse período passou por diversas áreas, finanças, marketing, teve oportunidade de participar da abertura da operação da empresa na Colômbia, onde ficou 3 anos. Em 2016, ele decidiu empreender, jovem ainda, com outros 2 sócios, e foi assim que surgiu a Conquer. Desde então, além de se dedicar à gestão da empresa, com mais de 800 colaboradores e mais de 4 milhões de alunos, Joseph também é investidor na Caravela Capital, fundo de investimento em Venture Capital. Foi reconhecido pela WAI em 2020 como empreendedor do ano e estuda gestão no curso OPM de Harvard, no curso 62, né, Rubem? Tô na turma 62. Isso aí. Bem-vindo ao IPO, prazer estar com você aqui. E que a gente está muito ansioso. Que currículo esse GPT deu uma boa valorizada, gostei, hein? O AI ainda melhor que a gente, AI tá né? bom, tá bom, né? Esse AI é bom. Mas olha, muito bom estar aqui com você. E falar de educação sempre é um prazer, falar de carreiras exponenciais. Aqui você tá da Endeavor também, que eu já li sobre e nos outros briefings seus. E curioso para saber a sua família, a sua origem e a sua passagem, depois o seu propósito de educação, que você está transformando. A pegada da Conquer realmente é um modo diferente, um jeito diferente de trazer o conhecimento para a população brasileira. Então, mas vamos começar de onde você veio um pouco, Joseph. Prazer. Vamos lá. Então, bom, sou judeu, a minha avó veio fugindo da Segunda Guerra Mundial, entrou no navio, não sabia para onde que ia, esse navio, né, veio como refugiada, e esse navio veio parar no Brasil, né, então começou do zero no Brasil, criar família, e assim a família foi crescendo, se desenvolvendo. Então, eu tenho essa origem judaica, essa origem que acaba trazendo uma história de muita luta, de reinvenção, de trabalho duro, para sempre seguir em frente, né? A sua avó chegou no Brasil e foi direto para o Paraná, ou ela... E o seu avô? Conta um pouquinho aí. Chegou, uma parte foi para São Paulo e uma parte para o Paraná. E aí depois meu pai e minha mãe se encontraram, né? Meu pai era do Paraná e minha mãe de São Paulo. Tá. E aí criaram família no Paraná ou aqui? E aí começamos em São Paulo, eu sou nascido em São Paulo. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, mudei para Curitiba com toda a família. E aí vivi lá até os 16 anos de idade, 17 anos de idade, onde comecei a fazer faculdade, aí comecei a correr o mundo por aí, né? Legal, muito bem. E falando um pouquinho da sua educação, então você cresceu lá no Sul, em Curitiba, depois de faculdade você se formou e já começou a estagiar, entrou nas empresas. Você se formou em qual curso? Isso mesmo, eu me formei em administração. Tem uma história muito engraçada, que eu acho que depois ela se conecta muito com a Conquer. Quando eu estava buscando meu primeiro estágio, eu era aquele cara super introvertido. Tinha muita vergonha de falar em público, não sabia como, e eu participava dos processos seletivos e eu me ferrava, porque eu não passava em nada, não conseguia me expor, não conseguia falar o que eu precisava, dinâmica de grupo, pior ainda.
E aí eu falei, poxa, eu não vou conseguir achar estágio, emprego em lugar nenhum se eu não conseguir me soltar. Daí que eu fiz? Não existia a Conquer na época, né? Não tinha nenhum lugar que te ensinava curso de oratória, coisa assim. E aí eu me inscrevi em mais de 100 processos seletivos de diferentes empresas, de vagas que eu queria, de vagas que eu não queria, para fazer em um mês. Corri Curitiba inteira de ônibus, de um lado para o outro, para fazer entrevista. O que aconteceu? No final do mês já estava craque, né? Eu já estava com autoconfiança, sabendo quais eram as principais perguntas que iam vir, com o discurso pronto, preparado. E aí eu consegui passar no programa de estágio que eu queria e comecei a crescer profissionalmente, né? No caso foi na Kraft Foods, que foi no programa de estágio que eu mais queria ali na época, que daí eu entrei graças ao trabalho duro e correr atrás de uma habilidade que, infelizmente, a escola, o ensino tradicional não ensina pra gente, mas que é fundamental para qualquer profissional de qualquer área de atuação, né? Interessante, né? Você fez o seu próprio training ali com 100 entrevistas, mas já estava melhor até que o entrevistador já, né? Já sabia que ele ia perguntar. Muito legal. E aí você começou na Kraft, junto com a administração, em diversas áreas de estágio, e foi evoluindo em outras empresas. Como é que foi essa jornada até chegar ao empreendedorismo seu? Isso mesmo. Então, fui crescendo nas empresas, depois eu fui para a Falcone Consultoria, mudei para o Rio de Janeiro, vi a oportunidade na Falcone, que tinha aquele programa de carreira, aquele plano de carreira que você entra como consultor júnior e aí você vai crescendo, né, podendo evoluir, e eu vi aquilo como uma grande oportunidade que eu tinha na vida. Então eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, eu devo ter ido pra praia 2 vezes, porque eu trabalhava, corria atrás, era uma oportunidade de aprendizado muito grande, né, porque você passava de empresa em empresa fazendo consultoria, então aprendia várias coisas diferentes, metodologias diferentes, tipos de gestão diferentes, então eu cresci muito rápido dentro da Falcone, dentro desses 2 anos, era promovido praticamente cada 3 meses, e aí recebi uma proposta para vir trabalhar no Grupo Boticário, né, em Curitiba. Meus pais ficaram felizes da vida, que estava voltando para perto de casa, né? E aí, no Grupo Boticário, eu trabalhei primeiro na área de finanças, depois na área de marketing. E aí fui convidado para ir para a Colômbia, para abrir a operação do zero. Super legal a experiência, né? Foram 3 anos que eu morei em Bogotá, sensacionais. Foi talvez uma grande escola que eu tive. E aí eu não pensava em empreender, para ser sincero, não pensava em abrir empresa. Talvez quando fosse mais velho, mais experiente, era isso que eu tinha na cabeça. Tava sendo sondado para ir para outro país, talvez, abrir operação, alguma coisa assim. Mas numa das viagens que eu vim para o Brasil, que eu vinha a cada 6 meses pela empresa, 2 amigos meus de infância me chamaram para tomar um café. E nesse café eles perguntaram, Joseph, pô, você, né, foi expatriado com 25 anos de idade, chegou super longe na carreira, tudo aquilo de onde você chegou, o que você aprendeu mesmo na faculdade, na pós, no MBA que você fez? Eu falei, acho que uma outra coisa interessante eu aprendi, mas não é isso que fez diferença pra mim, não. O que fez diferença foi aprendi fazendo, errando, trabalhando muito, acertando. A própria história, né, da oratória, das entrevistas, foi assim, com a mão na massa, tudo que eu aprendi. Eles falaram, poxa, então por que a gente não abre uma escola que ensine tudo aquilo que a gente gostaria de ter aprendido, mas não aprendeu? Eu falei, putz, gostei da ideia, né? Gostei, voltei lá pra Colômbia, não conseguia pensar em outra coisa. Os 2 estavam empreendendo já, estava dando certo a empresa deles, estava indo bem. E aí eu liguei pra eles, falei, olha, vocês topam largar tudo que vocês estão fazendo, eu largo também, e a gente abre essa escola aí? E aí eles toparam, né? Foram malucos junto comigo, eu também fui chamado de louco, de maluco, né? De largar o emprego, expatriado, coisa assim, para abrir uma escola do zero. E aí eles toparam e daí que nasceu a Conquer. Interessante, né? Isso é 2016, isso, 2016, né? Isso mesmo. E vocês não vinham da área de educação? Os seus amigos já estavam na área de educação ou só não, você não? Nenhum dos 3 da área de educação? Nenhum dos 3. E como é que vocês começaram a criar isso, a metodologia? Porque geralmente quando a gente pensa em educação, tem todo um programa, né? Tem todo um conteúdo, né? E você fala, não aprendi na faculdade, não aprendi na escola. Como é que vocês aterrizaram essas ideias todas e começaram a... Essa é uma excelente pergunta. Até quando perguntam, poxa, o que deve o sucesso da Conquer, né? Mais de 4 milhões de alunos, cresceu o Brasil inteiro. Eu sempre digo, talvez é porque a gente era insatisfeito com o ensino tradicional.
A gente tinha uma insatisfação tão grande com o ensino tradicional que a gente buscou fazer diferente. Então, para criar a nossa metodologia, primeiro que não tinha vícios, né? Aqueles vícios, coisas que tem que ser desse jeito. Por que tem que ser? E aí, eu fui para fora. Eu rodei os Estados Unidos para aprender sobre metodologias ativas de educação. E aí, a gente foi desenhando a nossa metodologia. Em resumo, a gente fez um grande estudo e a gente percebeu que tinham 3 grandes problemas com o ensino tradicional que a gente queria resolver. Conteúdo, metodologia e professores. Conteúdo, porque a gente, ao longo da nossa vida, aprende uma quantidade enorme de informações para quem sabe um dia talvez colocar em prática. Metodologia, porque não existe uma metodologia padrão para dar aula. Cada professor dá uma aula do seu jeito. Tem professor que é brilhante, tem professor que não sabe dar aula. Então, falta de uma metodologia padrão que realmente tenha engajamento, que o aluno tenha vontade de estudar. E terceiro lugar, professor. Eu lembro de ter feito um curso de administração, ter tido uma aula de empreendedorismo com um professor que nunca tinha empreendido, né? A gente fazia aqueles business plans de 200 páginas e ele nunca viveu. Como é que vai ensinar? Né? Você nunca viveu empreendedorismo, como é que você vai ensinar? E aí a gente transformou esses 3 grandes problemas que a gente viu nesse nosso estudo em 3 pilares da Conquer, que é conteúdo direto ao ponto, aquilo que você vai aprender hoje, amanhã você coloca em prática. Segundo, metodologia proprietária, 100% nossa, que utiliza muitos conceitos que vêm da publicidade, conceitos de neurociência, como o adulto aprende, como o adulto retém mais conhecimento, muita experiência, que é o nosso segundo pilar, a metodologia. E terceiro, professores de mercado que vivem o que ensinam. Né? A gente diz casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Então a gente foi no mercado de trabalho. 85% dos professores hoje da Conquer, são mais de 300 professores, 85% eles nunca tinham dado aula na vida antes. Por quê? Porque a gente busca aquele cara que está fazendo no mercado, a gente ensina para ele a didática, a gente ensina para ele como dar aula, a metodologia, mas ele vem com o conhecimento, de experiência que ele traz. E assim que a gente conseguiu, né, com esses 3 pilares, não importa se a gente vai lançar um curso de gestão, de liderança, de Excel, de dados, não importa o que seja, esses 3 pilares eles estão presentes em tudo que a gente faz. Interessante. Então você vai buscar. Esse era um detalhe importante, né? Que é o fator humano professor, né? Como trazer ele, como incentivar o profissional de mercado. Então vocês foram pegar profissionais de mercado, ou seja, sem ser profissionais de carreira da educação, conseguem passar para ele uma metodologia. E aí ele transfere experiência aos seus alunos. Então, na verdade, você tem aí muita transferência de experiência a eles, né? Prática. É isso mesmo. O case real, a prática. A parte teórica, a gente tem um super time de especialistas que traz. O framework, a teoria, mas o professor ele traz o estudo de caso e como aplicar isso na realidade. Sabe aqueles pulos de gato? Só quem fez sabe falar. O professor ele consegue passar isso, né? Então a gente junta o melhor dos 2 mundos. A gente junta o mundo acadêmico, de metodologia, de conteúdo teórico, que é importante sim, mas a gente junta isso com conhecimento prático, com a experiência real. Eu tenho 2 meninos, né? Um de 16 e um de 18, estão estudando, o 18 está estudando fora, e eles passaram muito na metodologia de Project Based Learning, PBL, excelente, né? Que é um desafio. Quando eu olhei essa metodologia, eu falei, a gente está acostumado com o ensino tradicional, conteúdo, exercício, e os dele, e a metodologia é mão na massa, estudos, informações aleatórias, né? Ouvindo você falar um pouco, qual a similaridade que você tem com a metodologia quando você criou a sua própria? Você define isso com nome? Ou conta um pouquinho aí dessas metodologias de ensino. Existem várias dessas metodologias mais ativas de ensino. O PBL é uma, Flipped Classroom, né, que é sala de aula invertida, é outra, que nos Estados Unidos usam muito, por aí vai. A gente estudou todas elas, só que a gente tropicalizou. Como assim? Nos Estados Unidos, grande parte dos cursos, por exemplo, existe esse Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Você tem que ler um grande artigo, ler um grande conteúdo, por exemplo, antes da aula, e você vai para a sala de aula para discutir. E aí, se você é pego de calça curta ali no meio da discussão, você não leu, você é mandado para fora de sala, super rígido.
No Brasil, você vai fazer isso, vai funcionar? Não vai. Né? O aluno, por exemplo, quando vai para a faculdade nos Estados Unidos, ele vive na faculdade, ele só faz faculdade. No Brasil, o cara tem um emprego, ajuda na família, às vezes tem outro segundo trabalho. Como é que você vai cobrar do cara todos os dias ler uma centena de artigos? Não funciona. Então, a gente, por exemplo, quando a gente quer fazer um Flipped Classroom, a gente envia no WhatsApp do aluno um vídeo de 5 minutos, feito por nós, muito bem editado. Sabe aquele estilo YouTube, que é fácil de consumir, vídeo divertido? Esse é o Flipped Classroom que ele precisa assistir antes da aula, por exemplo. Então, a gente pegou tudo aquilo que existe de mais novo de metodologia de ensino e traduziu para o brasileiro, para a cultura que aqui vai funcionar bem. Muito bom. Eu fico imaginando hoje a abrangência da Conquer Brasil. Hoje. É mundo, a gente atua hoje em mais de 120 países, mas claro, com brasileiros que moram fora. Okay. Né? A gente tem ensino digital, a gente tem, por exemplo, o Conquer Plus, que tem hoje mais de 40 mil assinantes, que é um aplicativo estilo Netflix, onde tem mais de 80 cursos diferentes, gravados, o aluno assiste a hora que quiser, quando quiser, com os melhores professores do Brasil, todos os professores de mercado que eu citei, grandes diretores, CEOs, fundadores de empresas. E a gente, dentro do Conquer Plus, está em mais 120 países diferentes. Mas, claro, brasileiros que moram fora. Então, você tem aula síncrona e assíncrona também. A maior demanda hoje é a assíncrona. É uma aula virtual à distância. Os dois. Eu acho que os dois crescem muito. Os dois têm muita oportunidade. Por quê? Conteúdo, metodologia e professor. Então, não importa se eu estou fazendo um programa presencial, se é um presencial dentro de uma empresa, por exemplo, que a gente tem também programas em company. Se eu estou fazendo um programa online, se eu estou com o aplicativo Conquer Plus, que é 100% assíncrono, conteúdo direto ao ponto, metodologia prática, professor de mercado. As pessoas buscam isso. As pessoas estão cansadas do jeito antigo de aprender. Então, os três crescem muito, muito mesmo. Eu, particularmente, sou muito fã do assíncrono. Por quê? Antigamente, né, na nossa época, com certeza, quando você queria ter acesso a um conteúdo, a um professor bom, por exemplo, num terceirão, você tinha que se mudar para a cidade grande, né? Juntava as economias da família, morava lá num albergue, e aí você tinha uma sala de aula com 400 alunos, um professor showman dando aula ali na frente, né? Você não conseguia nem tirar dúvida, porque 400 alunos. E é isso, essa era a experiência. Hoje em dia, esse mesmo aluno pode continuar na cidade do interior que ele está, pagando 10 vezes menos do que ele pagaria e tendo aula com esse mesmo professor e mais. Aquela matéria que ele tem dificuldade, ele consegue pausar o vídeo, voltar um pouquinho, ter uma série de exercícios, ter feedback em tempo real da ferramenta com inteligência artificial ou o que for. Então, eu acho que a gente está vivendo hoje uma grande revolução na educação que traz acessibilidade para todo mundo na educação de alto nível. Né? Então, eu gosto muito dessa pegada e acho que o Conquer Plus é um grande exemplo disso. Eu vejo uma tendência muito grande para o presente e para o futuro. O que as pessoas precisam desenvolver, isso independente se está lá com 14, 16 anos, se já está no mercado de trabalho, são as people skills. O que são as people skills? Habilidades, vou até citar um estudo, tem um estudo muito grande feito pela Deloitte para entender quais são as habilidades que as pessoas precisam hoje para a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial não é algo de futuro, hoje a gente está vivendo, né? Em 54 países foi feita a pesquisa, um baita estudo. E eles chegaram na conclusão que tem 4 grandes grupos de habilidades que todo mundo precisa desenvolver. O primeiro são as soft skills, né, chamadas habilidades comportamentais, habilidade como inteligência emocional, empatia, liderança, conseguir escutar os outros e por aí vai. Então, primeiro grupo, habilidades comportamentais. Segundo, ele chama de habilidades empreendedoras. E lembrando, o conceito de empreendedorismo não significa necessariamente abrir empresa, né? Empreender é fazer acontecer em condições de certeza. E cada vez mais o mercado de trabalho busca pessoas com essas habilidades. Proatividade, saber inovar, saber ser proativo, saber tirar ideias do papel, não ficar só no mundo das ideias, ter criatividade, tudo isso são habilidades empreendedoras. Terceiro grande grupo são habilidades profissionais. Aqui são habilidades do mercado de trabalho, mesmo que o mercado de trabalho exige. Entra desde produtividade e gestão do tempo, negociação, o inglês é muito forte aqui, entre outras. E o quarto grupo são habilidades técnicas, que são as habilidades específicas que variam de acordo com aquilo que você vai atuar.
que são as people skills? A soma desses 3 grandes primeiros grupos. Habilidades comportamentais, empreendedoras e do mercado de trabalho. Uma vez você domina elas, independente da área que você vai atuar depois, você tende a sair bem. Independente da inteligência artificial, você vai ser cobrado e você vai conseguir se diferenciar por essas habilidades. São habilidades que pro resto da vida vão ficar. Então, o que eu recomendo sempre? Busque desenvolver essas habilidades até antes das habilidades técnicas. São essas habilidades de base realmente que você vai precisar. Perfeito. Ficou aqui já um guideline, o streaming de toda a educação para os IPOers aí, para os Youngs. É muito legal. Muito bom. E eu fico imaginando, uma experiência particular, meu filho está fazendo Computer Science lá em Londres. Legal. E isso me traz uma série de dúvidas, né? E aí, recente, eu ouvi um IPOer aqui no podcast nosso, que ele sai da ciência da computação, programador, depois ele vai fazer MBA em gestão e cria uma grande empresa. E ele passou na parte de programação, ele instalava os ERPs nas empresas e fazia o manual de gestão também. Então, daí ele conheceu toda a estrutura de gestão das empresas que levou, ele falou, pô, preciso aprender gestão agora, né? Isso nos anos 1990 ou 2000, alguma coisa assim, né? Então, através da computação, ele chegou na programação, entendeu a empresa e empreendeu e conseguiu um grande sucesso. Isso me fortaleceu um pouco o pensamento do computer science ou de engenharia de computação ou estar um pouco na programação. Você vê isso também? Você acha que a programação é uma das linguagens aí que a gente tem que must have, não? Eu vou falar sim e não. Sim pela lógica da programação. Né? Essas pessoas com essa lógica de condicional, de programação, elas tendem... essa é uma skill que se espelha para várias outras áreas. Se eu for falar do conhecimento técnico de programação, fuja. Por que fuja? Daqui a alguns anos, saber programar vai ser como saber falar latim hoje em dia. Né? Serve, é legal, talvez, para você citar algo histórico, mas é para isso. Né? Não serve para muita coisa. Vai ser a mesma coisa. Por quê? Agora com a inteligência artificial, aquilo que antes você levava um dia inteiro escrevendo um código, você dá um comando para a inteligência artificial, né? Por isso que eles chamam de generativa. Você dá um comando e ele faz aquilo que você quer. Você dá um comando, eu quero que você crie uma imagem de um copo em cima de uma mesa de entrevista de podcast. Ele vai te gerar uma imagem super realista e vai fazendo aquilo que você quer. Aquilo que talvez você fosse levar horas e horas com um código para fazer antes. Então, aprender as linguagens de programação necessariamente hoje é algo que eu não estou recomendando para os jovens. Para hoje, vai ser legal. Ainda tem uma demanda forte por desenvolvedores. Eu não sei se por muitos anos vai ter. Né? Então, eu recomendo a lógica da programação. Fantástico desenvolver para qualquer profissional. Agora, as linguagens, não acho que é uma boa tendência. Sim, interessante, muito bom. Que você tem um treino mental e aí você vai entender, aplicar o AI nos diversos business, né? Eu acho que aí é um mundo... Totalmente. Né? Hoje a gente está tendo uma florescência de AI, né, de ferramentas aí, milhares por dia, né? Fantástico, né? E vai vir muito mais, só tá no começo. E o que você vê de desafios, Joseph, na sua área? Desafios, se você olhar, hoje a gente está em 2023, se você olhar 10 anos, 20 anos à frente, você vê uma grande disrupção na frente ou a sequência que nós estamos vivendo? Boa, eu vejo sim uma grande disrupção, uma reinvenção do ensino. Eu acho que as empresas de ensino que não conseguirem se reinventar vão ficar para trás. E essa revolução silenciosa ainda, por enquanto silenciosa, que a gente está vivendo no ensino através do ensino remoto. Que ele traz escala, traz acessibilidade, deixa as pessoas, independente de onde moram, independente da sua condição, em ter condição de educação. E quando a gente vai olhar, né, para talvez todos os problemas que a gente tem no nosso país, a causa raiz é a educação. Né? A gente, tem a pobreza, mas a educação resolve. Todos os problemas que você começa a ver, a causa raiz pode ser ou deve ser a educação. Então, a educação se exponencializando, a educação escalando e crescendo,
muda a vida de um país, muda a vida de todo mundo. É esse o futuro que eu não só imagino, mas espero ajudar a construir. E eu fico pensando aqui um pouco a história de família, né? E o seu empreendedorismo, a sua... você vai lá e faz, né? Você vai lá e se colocou. Você falou, eu tinha esse desafio aqui, como você falou no início do estágio, falou, eu tenho uma ideia e vou lá fazer 100 entrevistas, né? De onde vem isso, a criatividade, esse ser destemido? Você era muito tímido, mas ao mesmo tempo você reagia e empreendeu, né? Então, você atribui isso um pouco ao seu pai, à sua mãe, à sua criação? De onde você identifica? Boa. Eu consigo perceber em alguns momentos da minha vida que essa história de luta da família judaica, de brigar, de mudar de país, de começar do zero, me influenciou muito. Né? Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, por exemplo, para o meu primeiro trabalho, depois de formado, etc., eu morei na entrada de uma favela, do Morro do Dendê. Comecei do zero, meu pai não queria, né? Ele falava, não, deixa eu te ajudar. Não, quero começar sozinho, por conta própria. E eu comecei lá com talvez um colchão na casa e uma televisão. Depois eu fui conquistando as coisas e fazendo do zero. Por que eu tinha essa vontade própria, talvez dentro de mim, de começar do zero? Eu acho que muito desse histórico familiar, de luta. Meu pai tem uma história de luta fantástica também, que veio do zero, se tornou um excelente vendedor. Então, eu acho que isso acontece em alguns momentos. Quando eu abri empresa, quando eu abri a Conquer, eu já estava bem financeiramente, porque eu era expatriado da empresa, eu guardava 70%, 80% do meu salário, porque eles pagavam todos os custos quando você é expatriado, mora em outro país, né? E aí eu já estava bem financeiramente. Mas o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou ter que trabalhar para abrir empresa, para a empresa dar certo, como nunca, né? Não tem outra opção. E aí eu me mudei para Curitiba, né? Eu estava na Colômbia, eu mudei para Curitiba e eu fui morar na casa encontrei uma casa de alguns amigos, 5 amigos. Eu morava no porão da casa, pagava super barato, não tinha nem janela no quarto que eu morava. Era um colchão horrível. Por quê? Porque eu queria tentar simular como que era aquele meu ambiente quando eu estava começando de baixo. Quando eu precisava trabalhar muito. Quando eu morei no Rio de Janeiro por 2 anos e fui pra praia só 2 vezes. Porque eu sabia que eu precisava trabalhar muito. E foi. Eu fiquei nesse apartamento morando por 1 ano, enquanto estava criando a empresa e trabalhando muito. E aí, claro que não é só o trabalho, né? Tem muitos outros fatores, né? O know-how, fazer certo e por aí vai. Mas eu devo 99% de tudo que eu conquistei graças ao trabalho, né, arregaçar a manga e fazer. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.